Alô? Por todo o povo. Isso já foi muito debatido, já foi muito falado, então os irmãos já têm uma ideia de como é essa arca. É uma arca também toda em madeira de acácia, nas medidas que Deus deu, tá? Nas medidas que Deus deu, exatamente as medidas. Ela toda banhada a ouro, com 2 querubins totalmente de ouro, com as asas, um apontando para o outro, eles olhando para baixo, e sobre essa arca está o propiciatório. Hoje o Abner falou muito bem sobre o propiciatório de manhã. E o propiciatório significa: Senhor, sê propício a mim. Alô? Então, aqui é a parte externa da arca. Mas dentro da arca, o que é que tem dentro da arca? Uma tigela com maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Amém? Será que isso quer dizer alguma coisa? Uma tigela com o maná, as tábuas da lei, na verdade as pedras, né? As pedras da lei, a gente chama tábuas porque eram como tábuas, mas eram pedras, ali com os mandamentos, e a vara de Arão. Isso aqui, queridos, é interessante. É interessante. Tudo que está na Bíblia existe um sentido. Nada do que foi escrito por acaso. Nada do que Deus disse por acaso. Tudo na Bíblia faz sentido. Alô? Agora olha só. O maná. O maná significa o quê? A provisão humana. O maná significa tudo que você precisa como pessoa. Necessidades físicas, tudo. O maná significa isso, traz essa representação. As tábuas da lei, o que representa? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tudo que nós precisamos, por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Alô? Mas tem também a vara de Arão. Vara é também chamado de cajado, que dá o sentido de cetro, de poder. Agora olha só, a curiosidade é que nós temos dentro da arca, uma tigela com o maná, que é a provisão de tudo que precisamos. Isso fala de corpo. Nós temos a tábua da lei, a palavra de Deus, tudo que a nossa alma precisa, nossa mente, nossas emoções, isso fala de alma. E nós temos a vara de Arão, que não é meramente o poder. Sabe de uma coisa? A vara floresceu. O que significa essa vara floresceu? Que ela não caducou. Significa que ela está em vigor. O poder é presente. Alô? O poder em vigor significa o quê? O Espírito. Então nós temos a representação dentro da arca: corpo, alma e espírito. Um amenzinho aí? Corpo, alma e espírito. Então, queridos, corpo, espírito, alma e corpo, todos protegidos na arca, ou seja, pela presença de Deus, e isso é o verdadeiro Shalom.
É a verdadeira paz quando espírito, alma e corpo está seguro em Deus, está escondido em Deus. Isso é a verdadeira paz que podemos sentir. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz, ele tem essa revelação: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos guardados em Deus. Corpo, alma e espírito, estamos guardados nele. Aleluia. Portanto, queridos, o tabernáculo é uma representação, é uma tipologia do Redentor, de Cristo, da redenção. É uma tipologia do poder Pai, Filho e Espírito Santo. É uma tipologia. É uma tipologia porque quando Hebreus diz que é sombra, tudo isso aqui é sombra do que existe no céu, na eternidade. Então Deus, Ele traz, mas traz os mesmos padrões. Por isso, Deus é santo, e aquele que se aproxima dEle tem que se aproximar em santidade. Não pode ser de qualquer jeito. Aleluia. Agora, se antes era o tabernáculo, por quê? Porque o povo estava em transição. Esse tabernáculo, ele era montado e desmontado, montava, desmontava, seguia por um tempo, depois montava no outro canto. Isso ficava assim, foram 40 anos dessa forma. Mas a arca, ela permanecia do mesmo jeito, e era conduzido. Mas depois, queridos, que eles chegam, depois que entram em Canaã, depois que eles chegam lá, que agora eles não são mais moradores de transição, a morada é o local da promessa, é o local onde eles iriam estabelecer suas vidas, suas casas. Então, a partir daí, Deus já não quer mais apenas um tabernáculo móvel, Ele quer agora uma casa fixa. Alô?